O mercado imobiliário está passando por um momento bastante delicado nos últimos meses, especialmente para o mercado de imóveis novos, em construção ou na planta, cujos indicadores eu vou trazer para vocês nesse vídeo. Então, isso significa que finalmente o preço dos imóveis vai começar a cair? Isso é o que nós vamos ver. Ao longo desse vídeo, eu vou trazer muitos dados e conclusões para cada um dos indicadores que eu mostrar. Então é importante que você preste muita atenção. E ao final, eu vou trazer a minha conclusão geral sobre o que eu vejo para o mercado imobiliário nos próximos meses. Mas eu também queria saber como que está a situação na cidade em que você vive. Então deixa aqui no comentário, me diz se o preço está subindo muito, se os preços não subiram tanto, né? Como que você está sentindo tudo o que está acontecendo no mercado imobiliário da região em que você mora. Para você que está chegando agora no canal, meu nome é Fabrício Bragato, e aqui nós falamos sobre o mercado imobiliário de uma maneira simplificada para você, que quer investir nesse mercado ou para quem quer apenas realizar o sonho da sua casa própria. A Sebic divulgou no último dia 29 de maio o mais recente estudo Indicadores Imobiliários Nacionais, que contém as principais informações necessárias para a gente avaliar a situação atual do mercado imobiliário de imóveis novos especificamente para esses indicadores. Nesse primeiro indicador, nós temos as unidades residenciais lançadas. Isso nada mais é do que todos os lançamentos feitos pelas incorporadoras, sejam eles de casas ou apartamentos, mas importante que são imóveis novos, que na verdade não foram nem construídos ainda, né? Eles serão construídos no futuro. E como vocês podem ver, no primeiro trimestre sempre a gente tem uma queda, principalmente por conta de janeiro, que costuma ter menos vendas de imóveis, em detrimento de dezembro, que costuma ter mais vendas. Mas o valor que a gente está vendo aqui em 2023, ele é o menor desde 2016, que foi quando a gente teve todo aquele problema do impeachment da Dilma, uma grande crise financeira aqui no Brasil, que acabou impactando todos os mercados, e com a construção civil não poderia ser diferente. Mas o ponto aqui ele caiu bastante em relação ao quarto trimestre de 2022, como vocês podem ver, mas ele também caiu bastante em relação ao primeiro trimestre, que seria o período equivalente. E aqui eu queria destacar a região norte como uma das maiores quedas no número de lançamentos. Guarde essa informação que ela é importante para compararmos com o próximo indicador. Aqui nós temos os dados de vendas nos últimos anos. E como a gente pode ver aqui, a gente teve uma grande queda no primeiro trimestre de 2023 em relação ao último trimestre do ano passado, mas também em relação ao primeiro trimestre, que inclusive teve uma quantidade de vendas bem alta. E novamente, o destaque fica para a região norte. É a única região que teve uma variação positiva no primeiro trimestre de 2023 em relação ao primeiro trimestre do ano passado. E aqui vai uma conclusão parcial acerca do que está acontecendo na região norte. Como nós estamos vendo uma diminuição forte no número de lançamentos, e no outro lado a gente está vendo um aumento na demanda por esses imóveis, é muito provável que a gente tenha uma inflação dos imóveis maior na região norte do Brasil. Uma vez que a oferta de imóveis, ou seja, a quantidade de imóveis que estão disponíveis para serem vendidos, ela deve se tornar menor do que a demanda por esses imóveis, tendo em vista que as vendas estão subindo e o número de lançamentos está caindo. Então, se você mora na região norte ou pretende comprar um imóvel por lá, fique atento às movimentações no mercado e considere comprar um imóvel usado, porque muitas vezes eles oferecem melhores condições comerciais. Mas esse é um tema que eu vou falar nos próximos vídeos, então fique atento aí no canal, já vai dando uma força pra gente se inscrevendo e deixando a curtida nesse vídeo. Mas a situação da região norte, ela é pouco diferente do que a gente deve observar no restante do Brasil. Aqui nesse gráfico nós estamos vendo o número de unidades residenciais disponíveis no primeiro trimestre de 2023, que você pode ver que teve uma queda entre o quarto trimestre de 2022 e também em relação ao primeiro trimestre de 2022. E nesse gráfico, nós temos os três principais indicadores que eu mostrei para vocês. A linha azul são lançamentos, a linha cinza são vendas e na linha laranja é a oferta. E como nós podemos ver,
o número de lançamentos caiu mais do que as vendas. Por isso, nós estamos vendo uma diminuição no volume de estoques, que, considerando a média de venda dos últimos 12 meses, necessitaria de 10,8 meses para acabar com todos os imóveis que nós temos no Brasil, que é um nível mais baixo que nós tivemos durante todo o ano passado. E esse indicador, ele mostra um dado bastante interessante. Ele é o comparativo entre os imóveis vendidos e o valor geral de vendas, né, que seria o valor desses imóveis propriamente dito, né, o valor do metro quadrado. E, ao contrário do que se espera numa situação como essa, o valor geral de vendas ele teve um aumento de 3% aqui no primeiro trimestre de 2023 em relação ao último trimestre do ano passado, o que vai na contramão do número de vendas. É normal que a gente espere que, se a quantidade de imóveis vendidos está caindo, que o preço dos imóveis também caia. Mas o que a gente está vendo é justamente o contrário. E aí vem mais uma conclusão parcial para vocês. O valor do metro quadrado dos imóveis vendidos está subindo, enquanto as vendas estão sofrendo quedas. Isso significa que os imóveis que mais estão sendo comercializados são aqueles que têm maior valor, ou seja, aqueles imóveis mais caros. Logo, nós podemos concluir que as moradias populares são as que mais estão sofrendo com a situação atual do mercado imobiliário. Sendo assim, vamos analisar também os dados do programa Minha Casa Minha Vida. Aqui a gente vê que a queda no número de lançamentos foi muito mais acentuada para esse grupo de imóveis e a queda nas vendas também. E com base nesses dados que eu acabei de mostrar para vocês, eu vou trazer as minhas conclusões. Bom, é nítido que as incorporadoras estão cautelosas em relação ao futuro do mercado imobiliário e da economia brasileira. Prova disso é a forte diminuição no número de lançamentos, que foi o mais baixo desde 2016. E com exceção da região norte, nós devemos ver uma acomodação dos preços médios no patamar atual. É óbvio, pessoal, que eu estou falando de preço médio. Se na sua cidade ou no bairro que você mora os imóveis estão subindo, pode ter certeza que em outro lugar os preços podem estar caindo. Isso é claro quando a gente analisa esse gráfico, que traz a variação do preço médio dos imóveis no Brasil. Então aqui, quando a gente analisa de 2014 até 2016, foi exatamente quando a gente teve o problema do impeachment da Dilma, a crise que a gente passou nesse período, né, que se postergou por alguns anos depois, que o valor dos imóveis permaneceu estável. Isso é um comportamento comum no mercado brasileiro. E aí depois de 2020 aqui, né, quando a gente começou a pandemia, os valores dispararam novamente. Então, considerando todos os dados que eu trouxe para vocês e o histórico que nós temos disponível para o preço dos imóveis no Brasil, eu pude concluir que o valor dos imóveis deva permanecer bastante estável. Novamente, eu estou falando aqui da média Brasil. Florianópolis, por exemplo, ainda está vendo um grande aumento no valor dos imóveis. E isso é válido para várias outras cidades e regiões no Brasil. Outro fator extremamente importante para o desenvolvimento do mercado imobiliário no Brasil é a disponibilidade de crédito. Tendo em vista que grande parte dos imóveis residenciais comercializados por aqui são financiados. E nos últimos anos, os bancos estão restringindo bastante a disponibilidade de crédito que a gente tem. Mas esse é um ponto que eu vou explicar para vocês com um pouco mais de detalhes no próximo vídeo. Então fiquem ligados, se inscrevam no canal e ativem as notificações para vocês serem avisados sempre que eu postar um novo conteúdo aqui para você. E como a gente está avaliando nesse vídeo especificamente imóveis novos, vem uma dica muito importante para vocês. Diversos empreendimentos que foram lançados, principalmente em 2021 e 2022, estavam com seus preços muito esticados. Então eles foram lançados com um preço muito alto, que não é mais comportado pelo mercado atual. Então aproveitem o momento atual para forçar as negociações e conseguirem desconto em imóveis que estão em lançamento, em construção, maiores do que você conseguiria no ano passado e do que você vai conseguir daqui a um ano. Mas além do preço e das condições comerciais que você pode obter agora,
tem alguns outros aspectos que você precisa avaliar na hora de decidir por comprar um imóvel agora, principalmente quando a gente está falando de imóveis novos, quando que ele vai ser entregue, né? Se ele vai ser entregue 2024, 2025, 2026. Cada um desses anos vai ter uma situação econômica diferente, que é um dos tópicos que eu vou falar nos próximos vídeos. Então, se você ainda não é inscrito no canal, faça isso agora e fique ligado no que a gente vai trazer nos próximos vídeos. Com relação ao programa Minha Casa Minha Vida, além da situação atual do mercado, um dos principais motivos para a queda no número de lançamentos foi o grande aumento no valor, no custo dos materiais de construções que nós tivemos nos últimos anos. Devido a esses aumentos, diversos empreendimentos ou se tornaram inviáveis para as construtoras ou acabaram se desenquadrando do limite estabelecido para o programa, que hoje é de R$ 264 mil. Bom, no próximo vídeo eu vou trazer outros dados econômicos do Brasil e do mundo que vão nos ajudar a avaliar o futuro do mercado imobiliário, tanto para imóveis novos quanto para imóveis usados, e identificar o melhor momento para investir no seu futuro. E para você que quer comprar um imóvel, mas não sabe por onde começar, nós aqui na Bragato temos uma equipe especializada para ajudar vocês nesse processo. Desde a busca e escolha por um imóvel, passando pela análise do imóvel e das contrapartes envolvidas na negociação, até orientações muito importantes para que você obtenha o financiamento no futuro. Lembrando que o nosso trabalho é totalmente independente. Nós não somos nem corretores de imóveis e nem uma imobiliária. Para conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, fale com a gente através dos contatos que estão na descrição desse vídeo. Bom, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês. Se vocês ainda não são inscritos no canal, façam isso agora, deixem sua curtida e compartilhem esse vídeo para que a gente possa atingir e ajudar o máximo de pessoas possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.